E o Corinthians pode demitir ainda nessa quinta-feira o técnico Ramon Dias a uma reunião marcada, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre a prioridade em relação a Dorival Júnior. Corinthians, Flamengo, Botafogo, quem de verdade quer Renier? Ex-atleta do rubro-negro e que pertence ao Real Madrid. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Bora falar agora sobre a CBF animada com a chance de contratar Carlo Ancelotti. O técnico italiano do Real Madrid é o plano A, B e C do presidente Edinaldo Rodrigues. Tanto é que o Jorge Jesus, que surge como uma segunda opção, nem sequer foi procurado pela CBF até agora. Por que há otimismo em relação à contratação do Carlo Ancelotti? Pela falta de resultados do Real Madrid, nessa quarta-feira o time espanhol foi eliminado nas quartas de final da Champions, perdendo de novo para o Arsenal. Já havia perdido por 3-0 fora de casa, nessa quarta perdeu por 2-1 para o Arsenal dentro de casa, resultado horroroso e muitas críticas ao trabalho do Carlo Ancelotti. O jornal Marca da Espanha chegou a fazer uma enquete com torcedores do Real e 70% deles pediram a saída do treinador. A discussão nesse momento é se vale a pena manter o Ancelotti até a final da Copa do Rei contra o Barcelona ou se dispensa o técnico antes. A final da Copa do Rei está marcada para 26 de abril. O Ancelotti já percebeu que a coisa não anda boa para ele e disse o seguinte depois do jogo, abre aspas, não há absolutamente nenhum tipo de problema em romper o contrato. No dia que terminar aqui, vou agradecer a esse clube. Pode ser amanhã, em 10 dias, em um mês ou em um ano. A única coisa que farei é agradecer. Não há problema em romper o contrato antes, fecha aspas. Ele faz essa colocação quando perguntado sobre a chance de ser demitido. Até porque o Carlo Ancelotti já disse que não cogita a hipótese de pedir demissão, mas se for dispensado, sairá pela porta da frente. Só para completar, é importante lembrar que Jürgen Klopp e Zinedine Zidane são hoje os mais cotados para assumir o gigante Real Madrid. Falar sobre Luiz Castro, técnico que já foi especulado em vários clubes de futebol do Brasil. A tendência é que ele apareça por aqui a partir de junho. É que aquela amarra que ele tem com o Al Nassr se encerra em maio e é uma amarra das mais caras. O Al Nassr, quando demitiu o Luiz Castro no ano passado, combinou com o treinador português o pagamento de 3 milhões de reais por mês até o mês de maio desse ano. Mas, se o Luiz Castro se reempregar, ele deixa de ganhar esse dinheiro. Foi exatamente por conta dessa questão milionária que o Luiz Castro já recusou pelo menos 7 propostas de clubes brasileiros nos últimos meses. Mais recentemente, times grandes que disputam Libertadores também o procuraram e ouviram que a partir da metade do ano, aí sim, Luiz Castro deve reaparecer no futebol nacional. Técnico que comandou muito bem o Botafogo na temporada retrasada. Ele acabou se mandando para o Al Nassr, onde foi demitido. Importante contar que o Luiz Castro deu uma entrevista recente ao jornal O Globo e foi perguntado até sobre a chance de voltar ao Botafogo, abre aspas, para o Luiz Castro, não sei o que vai acontecer na vida. Nesse momento o Botafogo está com o Renato Paiva e muito bem. E há uma parte da torcida que me ama, outra que odeia. Não quero ser divisor entre o clube. Não posso ser o polo instabilizador. Nessa mesma entrevista, o Luiz Castro ainda admitiu, garantiu que tem boa relação com o dono da SAF botafoguense, o John Textor. Agora sim, bora falar sobre o Corinthians. Ramon Dias corre enorme chance de ser demitido nas próximas horas. Há uma reunião marcada pelo departamento de futebol para discutir a saída do treinador argentino. O presidente Augusto Melo está bastante irritado com a falta de repertório. E a situação se tornou ainda mais delicada para o Ramon Dias, depois da derrota por 2-0 em casa, na Neoquímica Arena, e das declarações de Memphis Depay, que detonou a parte tática do Corinthians. Dá uma olhada no que disse o holandês, abre aspas, acho que perdemos muitos jogos porque não estamos atentos nos detalhes táticos. Se olharmos como às vezes estamos posicionados, com o time tão aberto, com 50 metros entre linhas. Na minha opinião, isso não é futebol. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Uma declaração e uma crítica extremamente ferrenha ao treinador. Se você diz que o time está espaçado, que o time joga mal, que o time não tem capacidade tática, isso está muito associado ao trabalho do treinador. O Memphis Depay não poupou críticas ao técnico de forma pública.
Quero dizer que o Fabinho Soldado, que é um homem forte do futebol do Corinthians, é contrário à demissão do Ramon Dias. Mas, diante de toda a pressão e agora também da participação do Memphis, a tendência é que o Ramon Dias caia. Até porque o Augusto, que está em situação extremamente crítica na presidência do Corinthians, correndo o risco de deixar o clube por 3 situações diferentes, precisa de um fato novo, de uma agenda positiva, e a contratação de um novo técnico certamente lhe garantiria um pouco mais de conforto. Dorival Júnior é a bola da vez, é o preferido do presidente Augusto Melo. Para isso, primeiro, o Corinthians precisa dispensar Ramon Dias, que custa 2 milhões de reais por mês, ao lado do filho Emiliano Dias. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Mas, importante lembrar ainda que Dorival Júnior está desempregado e já tem conversas com o São Paulo há pelo menos 10 dias. E você, na pele do Dorival, preferiria o São Paulo ou o Corinthians? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Renier. Você lembra dele, né? Jogador formado no Flamengo e vendido para o Real Madrid em 2019 por 30 milhões de euros. Pois bem, o nome do Renier tem sido especulado em clubes brasileiros, mas especificamente em Botafogo, Flamengo e Corinthians. E torcedores desses 3 times têm se animado com a chance de contratação de alguém que já valeu 30 milhões de euros e foi contratado pelo Real Madrid. Antes de contar quem é de fato o clube que procurou o staff do jogador, deixa eu só te atualizar sobre a passagem do Renier pelo futebol europeu. Tá longe de ser boa. Ele não conseguiu jogar pelo time profissional do Real Madrid, pelo contrário, passou bem distante e não se destacou nem sequer nos clubes para onde foi emprestado. E há inclusive uma queda do nível desses clubes. Primeiro ele é emprestado para o Borussia Dortmund, até deixa uma impressão razoável. Depois vai para o Girona, depois para o Frosinone e disputa a atual temporada pelo Granada, equipe da 2ª divisão espanhola. São 24 jogos, com 1 gol e 4 assistências, está longe de ser um protagonista do Granada. Nas 2 últimas partidas, inclusive, nem sequer saiu do banco de reservas. O fato de ser jovem, só 23 anos de idade, pode acabar sendo um fator positivo para o atleta cujo contrato se encerra em junho de 2026. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube na metade do ano que vem. Pois bem, quais clubes brasileiros procuraram os representantes do atleta? O Bertolucci, empresário, o maior empresário de futebol no Brasil, é o responsável pela carreira do jogador. O que eu consultei e consegui absorver e apurar é que o único clube que demonstrou interesse foi o Botafogo, com uma sondagem, e não passou disso. Botafogo não chegou a apresentar proposta em relação a Flamengo e Corinthians, nenhum contato pelo jogador. Você gostaria do Renier no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que já sabe a data de 2 audiências importantes na Corte Arbitral do Esporte. É que o Santos Laguna e o Tadieres entraram com ação contra o Corinthians na FIFA. O Corinthians perdeu em ambas e o Timão recorreu à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. E se essas decisões forem confirmadas contra o Corinthians, o Timão vai precisar arranjar 65 milhões de reais, sob o risco de sofrer punições pesadas, como o transfer ban, que são aquelas proibições de inscrição de atletas. A primeira audiência marcada na Corte Arbitral do Esporte é do processo do Tadieres contra o Corinthians. A audiência marcada para 30 de abril e a cobrança é de 29 milhões e 400 mil pela compra do Rodrigo Garro. O Tadieres aponta uma série de falhas no pagamento do Corinthians e inclui também juros, indenização e custos do negócio. A segunda audiência envolve o Santos Laguna, time mexicano que se reunirá no dia 7 de maio, em audiência lá na Suíça, cobrança de 35 milhões e 200 mil reais pela compra de Félix Torres. De acordo com o Santos Laguna, há parcelas atrasadas, juros, entre outras coisas. Preciso falar sobre o futuro de Everton Cebolinha, atacante que já viveu bons momentos com a camisa do Flamengo, perdeu um pouquinho de espaço na atual temporada por causa de lesões. Cebolinha chamou a atenção ao afirmar que voltará em breve ao Grêmio. Declaração que foi dada pouco depois da vitória do Flamengo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, em jogo nesse final de semana. Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, o amor por esse clube continua o mesmo, o carinho continua o mesmo. Como falei, desde o dia em que saí do Grêmio, penso em voltar num futuro bem próximo, fecha aspas. Fui checar com o pessoal do Flamengo em que pé está a situação do Cebolinha,
com a lembrança de que ele havia sido comprado em 2022 por 74 milhões de reais. Difícil imaginar que o Grêmio tenha capacidade financeira para igualar ou se aproximar dessas cifras, mas é aqui que vem a pegadinha. Contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em junho de 2026. E a menos que renove nos próximos meses, o Flamengo pode acabar perdendo o Cebolinha de graça para o Grêmio ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em pouco tempo. A partir de 1º de janeiro, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato. 1º de janeiro de 2026, ele pode assinar esse pré-contrato para se mudar sem custos na metade do ano que vem. Estamos falando, parece, de datas distantes, mas no mundo do futebol, para atletas do tamanho do Cebolinha, dá para dizer que o Flamengo já está bastante atrasado nesse processo de renovação. Cebolinha, que na atual temporada soma 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, é, na minha opinião, um erro absurdo e inadmissível perder um atleta que custou 74 milhões de reais pela falta de renovação do vínculo. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rapaziada, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos pra cima.